Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai para nossa aula número 11, tá certo? Nossa terceira aula sobre eletrostática, depois da aula adicional número 5. Ela é sobre a lei de Coulomb, ok? E tendo sido estudadas na aula número 10 as origens da carga, agora a gente vai ver as interações entre elas, tá certo? A gente também viu como é que são os efeitos das cargas quando elas estão em excesso, né? E agora a gente vai considerar partículas que sejam individuais e que elas estejam distribuídas por um espaço, porque daí a gente vai caracterizar elas apropriadamente. Bom, pessoal, a lei de Coulomb ela é basicamente uma interação entre as cargas. E quando a gente fala de interação, a gente está muito provavelmente falando de força, certo? Que se vocês ainda não tiveram na outra frente de física, vocês vão ter muito em breve, ok? Mas só para dar uma breve introduçãozinha, o que é força? Força é uma entidade da natureza que permite que a gente altere o estado de movimento de um corpo. Isso é, a gente altera a velocidade dele. Se ele estiver parado, a gente pode colocar esse objeto em movimento através de uma força. Ou se ele estiver em movimento, a gente pode mudar ou a direção, o sentido da velocidade dele, ou até mesmo o quão rápido ele vai se deslocar, tá certo? E existem forças de diferentes origens. Essa, no caso, como é uma força entre cargas elétricas, a lei de Coulomb ela descreve uma interação de forças elétricas. Mas eu vou aprofundar um pouco melhor disso daqui a alguns slides, tá certo? O exemplo mais comum que vocês têm de força provavelmente é a força mecânica, em que vocês podem empurrar os objetos com as suas mãos, certo? Ou puxar. E a lei de Coulomb, ela também pode ser chamada de força eletrostática, tá certo? Mais pra frente a gente vai estudar também um outro tipo de força, que é a força magnética, mas por enquanto o que importa mais pra gente enquanto a gente tá falando só de cargas, né, é a força eletrostática da lei de Coulomb. E as forças, quando um corpo ele não está alterando a sua velocidade, ou ele continua parado, ou ele continua num movimento que é em linha reta e sem alterar a velocidade, a gente diz que está tendo um equilíbrio de forças, certo? É quando a soma das forças que atuam sobre esse corpo resulta em uma força nula, ou seja, não tem uma força resultante. Ou seja, o estado de movimento do corpo ele não se altera, ele continua o mesmo, tá bom? O corpo ele não começará a se mover ou mudará seu estado de movimento quando há equilíbrio de forças. E o equilíbrio representado pela soma das forças é igual a zero. Ok? Esse símbolo que vocês estão vendo do lado do F de força é o somatório. Ok? Se chama sigma, para quem tiver curiosidade. E no caso ali, eu tô mostrando um exemplo de equilíbrio de forças, em que sobre aquele pontinho ali no meio está atuando a força 1 e a força 2, ambas com o mesmo módulo, só que em sentidos opostos, certo? De tal maneira que a força 1 é igual a menos a força 2. E esse menos só é necessário porque a gente está falando de uma questão vetorial. Lembram quando eu falei que para você inverter o sentido de um vetor você precisava multiplicar por menos 1? Então, considerando que a força 1 e a força 2 têm o mesmo módulo, e se elas só estão com o sentido invertido, então uma é igual a menos a outra, ok? De tal maneira que a força 1 mais a força 2, que é isso que significa o somatório, né? A somatória de todas as forças, isso é igual a zero, porque elas estão em equilíbrio, beleza? Aí vocês se perguntam, tá, mas as forças, elas foram teorizadas inicialmente pelo Newton. Por que a gente está estudando uma coisa que se chama lei de Coulomb e que envolve as forças? Porque essa teoria do Coulomb, ela é relacionada especificamente para a elétrica, embora ela use os conceitos de força, tá certo? A mesma força mecânica, só que dessa vez de uma natureza elétrica, e ela descreve bem o comportamento das carguinhas que a gente vai estudar. Então, antes da gente estudar a lei de Coulomb em si, vamos dar uma breve biografia do Coulomb, certo? Charles Augustin Coulomb nasceu em 1736 e morreu em 1806, com 70 anos, né? Ele foi um físico francês que fez contribuições para as áreas de atrito e mecânica dos sólidos, magnetismo e eletricidade também. A relação entre magnetismo e eletricidade eu vou explicar para vocês com mais detalhes daqui a algumas boas aulas ainda, ok? Um pouquinho bem mais lá para frente. Mas por enquanto vamos tratar como coisas separadas.
E quando eu abordar magnetismo, primeiro eu vou abordar separadamente também. Enfim, e o Coulomb ele contribuiu para todas essas áreas. Aqui, que a gente está estudando, e que provavelmente é a mais conhecida e mais importante dele, foi a contribuição para a área de física elétrica. Ok? Ele também contribuiu muito para o sistema educacional da época dele, na França, porque ele era gestor de órgãos públicos de educação, certo? E o ramo dele era experimental. Eu digo que ele é um ramo experimental porque os físicos de maneira geral, eles se dividem entre os físicos que são teóricos e os físicos que são experimentais. Né? Os físicos teóricos, a partir de, principalmente de muita manipulação matemática, eles obtêm equações que possam descrever os fenômenos que acontecem, né? Com base nos conceitos da natureza e no que a matemática diz pra gente. Porque a matemática, ela não erra, né? Quem erra somos nós. Então, por causa disso, existe essa classificação de físicos que são os teóricos e os físicos que obtêm 99% da sua pesquisa a partir de experimentos, tá certo? Que são os físicos experimentais. Mais pra frente vocês vão ver alguns outros que também são experimentais. Aqui eu acho que eu já falei de algum experimental ou outro, se eu não me engano, em alguma biografia aí. Eu não tenho certeza agora, mas mais pra frente na elétrica vocês vão ver. Acho que o maior físico experimentalista da história da física, praticamente. Ele se chama Michael Faraday e vocês vão. Eu vou mostrar ele pra vocês em algumas boas aulas, quando a gente falar sobre magnetismo, principalmente. E é muito legal. Bom, as contribuições de Coulomb, então, para a eletricidade são, principalmente, devido aos seus experimentos e descobertas, foram feitas duas homenagens a ele nos dias de hoje. Bom, a primeira contribuição, vocês provavelmente já perceberam, né? É o nome da unidade de medida da carga elétrica. Ela é medida em Coulomb, representada pela letra C maiúscula. E a outra homenagem a ele é o nome dado à lei de atração e repulsão entre as cargas elétricas, tá certo? Alguns pontos, entre aspas, menores se relacionam não apenas à elétrica, mas também ao eletromagnetismo, ok? Então, apesar dele ter contribuído, que nem dito aqui, para magnetismo também, atrito, mecânica de sólidos, a contribuição mais impactante dele foi na elétrica. Então, na área de eletricidade, o Coulomb tem essa influência, certo? E o postulado da lei de Coulomb, como todo físico experimental, aliás, como todo físico em geral, né, os teóricos também, mas como a grande maioria dos físicos, ele primeiro postulou uma hipótese, né, que nem eu falei anteriormente. Postular é você supor alguma coisa que ainda não tem uma comprovação, certo? E o postulado da lei dele, nos experimentos, ele tirou suas conclusões e ele observou que a força que atua entre duas cargas elétricas, ela poderia ser quantificada, ou seja, ela poderia ser expressa numa equação matemática. E assim ele enunciou: a força que existe entre duas cargas é proporcional ao produto dos módulos das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Tá certo? Eu adaptei um pouquinho essa frase porque eu não tinha a frase exata dele. Ok? E então, assim, a gente tem que, além de Coulomb, a expressão dela é que F, a força, é igual a uma constante, vezes o módulo de duas cargas que estejam interagindo, a carga número 1 e a carga número 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Ou seja, F é igual a constante K vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado, ok? E aí então as unidades que no sistema universal e no sistema internacional são as mesmas, ok? E a lei de Coulomb, ela é uma daquelas equações que são obtidas experimentalmente, ou seja, ela não pode ser deduzida matematicamente de uma maneira tão fácil, tão trivial assim, certo? O que caracteriza uma expressão que ela é obtida experimentalmente é que você tira ela a partir dos dados que você extrai de um determinado experimento. E esse experimento, ele nada mais é do que o comportamento da natureza em si. É a natureza mostrando seus fenômenos para nós.
Só que algumas coisas, elas não partem de uma dedução matemática tão trivial, né, no nível que muita gente conseguiria dominar. Para você deduzir essas expressões a partir de teoria, você precisaria de um aprofundamento matemático muito, muito, muito avançado, né, que remeteria aos primórdios das leis da natureza. E isso muitas vezes está ligado, que nem eu falo em muitas e muitas aulas de novo, isso estaria principalmente ligado às partículas que compõem a matéria, tá certo? Ou seja, isso é uma matemática muito avançada, então a gente diz que é simplesmente obtido experimentalmente porque de fato foi, né? Ele não fez uma dedução matemática, ele obteve isso por um experimento em um laboratório, tá ok? E as relações de proporção, elas foram convertidas em uma relação de igualdade com uma constante de correção, ou proporcionalidade, né? Que é o K. Lembram quando eu falei? Quando você diz aqui no postulado dele, né? Que a força ela é proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, ao invés de dizer que a força é proporcional, a gente coloca como uma igualdade e multiplica por uma constante K. Tá certo? Bom, é que nem vocês, quando vocês estudaram forças, se já estudaram, vocês provavelmente viram alguns diagramazinhos, né, com as forças apontando para lá e para cá. A gente tem uma similaridade a isso na lei de Coulomb, é a interação entre duas cargas. Então a gente tem aí a carga 1 e a carga 2, certo? E elas então com uma força que a carga 2 exerce na 1, ou seja, F21, e a força que a carga 1 exerce na carga 2, ou seja, F12. E, por serem as mesmas cargas, com a mesma interação, a força entre elas tem um módulo igual, só o sentido que é invertido, tá certo? E assim a gente tem aí na figura essa configuração de forças que define a lei de Coulomb, ok? Em que a carga 1 e a carga 2 estão nessas posições, qual seria a força atuante entre elas, tá certo? Seria dessa direção e sentido aí, no caso, considerando que elas estão se atraindo. Um caso curioso, curioso não, mas que vocês vão observar, é uma implicação vetorial da lei de Coulomb, é que quando as cargas estão se atraindo, elas têm sinais opostos, certo? Uma positiva e outra negativa. E com isso, a lei de Coulomb, ela implica numa força negativa, certo? Apesar de aqui estar com um módulo, se vocês quiserem retirar o módulo, vocês podem, não tem o menor problema. O que vocês vão obter é a força também no sentido vetorial dela, além do módulo, tá certo? No caso, se ela for uma força negativa, tá rolando uma atração entre as duas cargas. Se for uma força positiva, tá rolando uma repulsão, certo? Que seria o caso entre duas negativas ou duas positivas. Tudo certo? Agora, o experimento da lei de Coulomb, ele realmente é muito legal. Para definir essa expressão, o Coulomb usou a balança de torção, certo? Ele é um experimento que já foi usado pelo Cavendish, ok? Ele é um outro pesquisador que teve aí na história da física. E o Cavendish usou essa balança de torção para ele obter a constante de gravitação universal, como se observa também pelas duas equações. Eu não vou ensinar sobre a gravitação universal aqui para vocês, porque ela é na parte de astronomia, é da outra frente. Mas eu vou só dar uma breve introduçãozinha e explicar por que eu escrevi isso. Quando vocês verem a lei que expressa a força de atração gravitacional entre dois corpos, ela é idêntica à lei de Coulomb. Idêntica. A única coisa que muda é, aqui, ao invés de ser proporcional às cargas, é proporcional às massas dos corpos, e a constante K é, na verdade, a constante G. A constante K, eu vou explicar mais pra frente, mas ela é exclusiva da eletricidade, aqui nesse caso, né? E a constante G é a constante de gravitação universal. Na época, foi o Newton que propôs essa teoria, certo? Durante suas reflexões, suas filosofias, se a maçã cai, então a lua também cai, né? É a frase famosa do Newton. Nessa época, apesar de ele ter proposto essa teoria, essa lei de gravitação, que até hoje ela é válida em muitos e muitos casos, ele não tinha o valor da constante de gravitação, certo? O valor de G, ele ainda não tinha esse valor.
e ele só foi obtido muito tempo depois, experimentalmente pelo Cavendish, por meio do experimento da balança de torção. Bom, o que acontece, pessoal? Eu vou explicar no caso da lei de Coulomb, tá bom? No caso de Cavendish, se vocês quiserem, depois vocês podem me mandar mensagem que eu explico para vocês. Mas no caso da lei de Coulomb, vocês têm um suporte, como vocês podem ver aí na imagem. Ele tem um pequeno fiozinho que vai do teto até um certo nível. E aqui ele tem uma vara que está presa em duas esferinhas. Beleza? Duas esferinhas idênticas. Essas esferinhas elas estão carregadas eletricamente. E você aproxima uma outra esferinha carregada eletricamente de uma delas. Aí, o que vai acontecer? Pela lei de Coulomb, vai rolar uma força de interação entre as duas cargas, ok? Essa força de interação vai ter um certo módulo, vai ter uma certa intensidade, uma magnitude. E se você conhece a distância entre as cargas, se você conhece algumas características da corda, a quantidade de carga que tem nas esferas, o que acontece? Você pode determinar, a partir do valor da força que vai ser conhecido, né? Porque você vai observar o quanto que a corda se torce e aí você vai poder ter o valor da força. Você vai conseguir descobrir o valor da constante K, certo? A constante eletrostática. Foi exatamente a mesma coisa que o Cavendish fez para a constante de gravitação universal, só que no caso ele não carregou as esferas com eletricidade porque ele estava medindo só a interação gravitacional, ou seja, a interação entre as massas das esferinhas. Tá certo? E foi assim que ele obteve o G, e foi assim que Coulomb obteve o K. E assim a gente pode observar então como é que o Coulomb obteve a lei dele, que, como eu havia dito, ela é experimental. Tá bem? Uma pequena análise dessa equação, assim, bem breve, a gente vê que a intensidade da força ela vai ser maior quanto maior for a carga elétrica envolvida. Ou seja, se as cargas tiverem um módulo maior, a força ela vai ser mais intensa. E os seus sinais vão definir se vai ser uma aproximação ou um afastamento entre as cargas. Tá certo? Mais uma vez, em que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Tá bem? Ela também vai ser menor quanto maior for a distância que separa as duas cargas. Esse gráfico que tem aí é um gráfico bastante característico de como que funciona a lei de Coulomb. O ponto principal dele é quando você está no ponto D do eixo X e no ponto F do eixo Y. Para uma certa distância entre duas cargas, você tem aquele módulo de força ali. Agora, quando você duplica a distância, a intensidade da força cai pela metade. Por quê? Porque você vai estar dividindo por um número que é 2 ao quadrado maior. Ou seja, é 4 vezes maior. Certo? Então a sua força vai ser 1/4 da força original. Essa é uma questão que costuma pegar muita gente de surpresa, mas nunca se esqueçam que se vocês separarem as cargas a uma certa distância, essa distância ela vai estar elevada ao quadrado pela lei de Coulomb, tá certo? Então é muito comum ter exercício assim. Se você duplica a distância entre as cargas, no caso você foi de D para 2D, o módulo da força será, alternativa A, F sobre 2. Aí tem muita gente que assinala e aí acaba errando. Porque não é F sobre 2, é F sobre 4. Como vocês podem ver pela equação, ela vai estar elevada ao quadrado e por isso os efeitos vão ser quadruplicados, tá certo? Não duplicados. Se tivesse triplicado a distância, ou seja, 3D, a nova força ia ser F sobre 3 ao quadrado, ou seja, F sobre 9, ok? E a analogia vocês também observam ali no D sobre 2, certo? Você deixou a distância pela metade, a força deveria duplicar, mas, como está ao quadrado, a força vai então quadruplicar. D sobre 2 está relacionado com 4F. Se tivesse sido reduzida a 1/3 da distância, seria D sobre 3 e seria então o módulo de 9F, tá certo? E assim sucessivamente. Eu sempre tento evitar falar essa palavra porque, como vocês bem sabem, eu não sei como é que fala ela. Mas enfim. E o valor dessa constante K, ela é uma constante de proporcionalidade, né? Ela foi determinada experimentalmente, mas depois ela foi expressa por, por algumas outras propriedades da física, que basicamente é o seguinte, o que eu quero dizer com isso?
Era comum na física clássica a gente tirar valores de algumas medidas a partir de objetos reais na Terra, certo? A partir de experimentos de fato. Até hoje, por exemplo, para vocês terem um exemplo bem fixo, até hoje o valor da massa ele é usado a partir de um objeto real. Existe um cofre, se eu não me engano, francês, que tá tipo super, hiper, mega, ultra blaster protegido, selado a vácuo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E dentro dele tem um pequeno pezinho, uma liga metálica que pesa exatamente 1 quilo, tá certo? E isso é comum. Na física clássica era muito comum você tirar unidades de medidas a partir de objetos que sejam reais. Esse peso ele foi replicado algumas vezes e foi distribuído em alguns países do mundo para que cada um pudesse ter o seu padrão de massa, tá certo? Mas o problema disso é que os corpos se degeneram com o tempo, certo? Qualquer mínima interação com a atmosfera degenera os corpos aos poucos. Então, o que acontece? O corpo às vezes perde massa, às vezes ganha massa, é um negócio muito aleatório, tá certo? Então, é uma tendência muito grande que a física substitua todas essas unidades que são baseadas em objetos reais por unidades que sejam teorizadas, sejam matematicamente obtidas. Por exemplo, agora o metro ele já não é mais o comprimento de uma barra que existia. Agora o metro é a distância que a luz percorre numa certa fração de segundo. Ou seja, a nossa definição de metro, ela já vem a partir de uma constante que a gente já obteve o valor. Ele foi retransformado, né, reconfigurado a partir de um valor que não muda, simplesmente não muda, certo? Existem planos também para se mudar a questão da massa para uma questão de pesos, a partir de forças que equilibram esse peso dessa massa, mas isso daí talvez seja um assunto para uma outra aula, talvez. Mas por que eu disse isso? Porque apesar da constante K ter sido uma das constantes obtidas experimentalmente, depois ela foi reescrita como 1 sobre 4π epsilon zero, em que o 4 e o π são valores constantes, né? São da história das ciências, e o epsilon zero é um pouco mais recente, mas também é da história das ciências, certo? Ele é a constante de permissividade elétrica do meio, nesse caso aí do vácuo, por causa do subíndice zero, ok? Ou seja, ele é o quão fácil ou quão difícil uma força elétrica se propaga pelo espaço, tá certo? Pelo meio que ele tá. E a constante K tem o valor de 9 vezes 10 elevado a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá certo? Se vocês quiserem obter o valor de epsilon zero e as unidades também, é só vocês fazerem umas manipulações matemáticas aí com os números e aí vocês obtêm. Mas isso não é necessário de fato, ok? Então, o valor de K, ele é esse daí. Ele é tabelado, vocês não precisam decorar na maioria das vezes, mas é 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado, tá bom? Ele é referente ao vácuo, porque a permissividade elétrica do meio, ela muda conforme o material que está atravessando, e quando está atravessando o vácuo, que é o que a gente provavelmente só vai usar nos vestibulares, ela tem esse valor aí, tá certo? E era isso, só umas consideraçõezinhas finais aqui, ok? É que as cargas, usualmente, elas vão ser vistas como pontuais. Isso é, as dimensões das cargas, elas são irrelevantes, elas são desconsideráveis em relação à distância que separa elas, tá certo? A gente diz que uma coisa ela é pontual justamente desse jeito. Por exemplo, para nós, quer dizer, vamos começar com um exemplo menor, né? Nós somos pontuais em relação às dimensões do planeta Terra, porque o planeta é muito grande perto do nosso tamanho, certo? A gente mede assim, sei lá, de 1,50 até 2 metros de altura, assim, mais ou menos, certo? O planeta Terra tem 6.400 quilômetros de raio. Ou seja, de diâmetro, ele tem 12.800 quilômetros. Ou seja, 12.800.000 metros. É muito desproporcional a gente. Então, em relação ao planeta, nós somos pontuais, nós somos pequenos.
E o planeta, em relação ao sistema solar ou à galáxia, também é pontual, é muito pequeno, certo? Em relação às dimensões que envolvem, a gente pode ser considerado um ponto. Da mesma maneira que as cargas, elas têm um comportamento similar. Quando a gente for estudar aqui, elas vão ter dimensões tão pequenas, elas vão estar concentradas em um único ponto tão pequeno que as dimensões que separam elas vão ser muito maiores, muito mais relevantes, tá certo? Cargas não pontuais, elas causariam diferença de força entre os diversos pontos de um mesmo corpo que as contenha, tá certo? Isso não é uma coisa que vocês vão estudar aqui, mas é só uma curiosidade. Se vocês têm um corpo, que a carga está distribuída sobre esse corpo, e esse corpo ele tem dimensões definidas, né? Muito bem definidas, delimitadas, tudo certo? E que não seja um corpo pontual, seja um corpo extenso, ou seja, as dimensões dele importam, então você vai ter diferentes tipos de força que atuam, certo? Ia ser uma análise muito, muito complicada do que a gente está tratando aqui. Não seria elementar, tá certo? Elementar seria tipo básico, entre aspas. É importante a gente conhecer algumas conversões de grandeza que são, na verdade, da matemática, mas que elas podem aparecer em muitas áreas da física, e eu acho que física elétrica é quando elas mais aparecem, tá certo? É importante vocês saberem converter para milli, que é 10 elevado a menos 3, ou seja, dividido por 1000, para micro, que é 10 elevado a menos 6, ou seja, dividido por 1 milhão, certo? O milli, o micro, eles vêm acompanhados de uma unidade, tipo milímetro, milímetro, ou milicoulomb, milissegundo, certo? Microsegundo, microcoulomb, e assim por diante. Ou seja, é um coulomb, ou um segundo, elevado vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 6, tá certo? É isso daí, é conversão de unidades. A gente tem o nano, que é de 10 elevado a menos 9, ou seja, dividido por 1 bilhão, e a gente tem o pico, que é de 10 elevado a menos 12, ou seja, 1 dividido por 1 trilhão, tá certo? E, dito isso, então, só para finalizar, vamos fazer dois exercíciozinhos, ok? O primeiro é exercício temático. E vamos lá, porque o tema de hoje é da hora, porque eu sou muito fã da DC Comics. E sim, eu gosto mais da DC do que da Marvel. Ninguém pode mudar minha mente. Virgil Hawkins, a identidade secreta do super-herói da DC Comics, Super Choque, manipula a eletricidade com as mãos de diversas maneiras. Em um momento, Virgil usa seu poder para atrair uma chave metálica para si, que está distante dele em 3 metros, e carregada eletricamente com 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Tá certo? Desprezando outros efeitos de origens que não sejam elétricas, qual é a força resultante na chave no momento em que a mão do Virgil concentra uma carga de 5 Coulomb? Então, a partir daí, a gente faz as nossas continhas. F é igual a K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. O valor de K, 9 vezes 10 a nona, ok? A carga que está na chave que ele está atraindo. 2 vezes 10 elevado a menos 9, vezes 5, que é a carga que está concentrada na mão do Virgil, dividido pela distância ao quadrado, 3 ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado é 9, e a gente pode cancelar ele, então, com esse 9 aqui. E esse 10 elevado a 9 pode cancelar com esse 10 elevado a menos 9, que é a carga que veio aqui da carga da chave. Isso daqui poderia ser reescrito como 2 nanocoulomb, se vocês quisessem, tá bom? Porque o nano aqui, de novo, ele é 10 elevado a menos 9. E então o que sobra pra gente é só 2 vezes 5, e assim a força resultante na chave é de 10 newtons, tá certo? Ele está atraindo a chave com 10 newtons de força. E é isso da lei de Coulomb, tá certo? Basicamente todos os exercícios vão ser alguma coisa mais ou menos assim, ou com gráficos, ou com questão de F e D, né? Ou Q, sem valores numéricos em si. Beleza? Então, só um exercíciozinho extra. Vamos determinar o valor e a unidade de medida da constante de permissividade elétrica do vácuo, o ε0, tá certo? Eu falei que vocês podiam fazer antes porque eu não me lembrava que eu tinha colocado como exercício extra. Então vamos fazer por aqui mesmo. Assim a gente tem que
Se o K é 4π epsilon zero e o K vale 9 vezes 10 a nona, o 4 continua sendo 4 e o π é aproximadamente 3,14, isso vezes epsilon zero. Aí a gente passa o epsilon zero multiplicando aqui para esse lado e o 9 vezes 10 a nona passa dividindo. Fica que o epsilon zero é igual a 1 sobre 4 vezes 3,14, 2,56, vezes 9 vezes 10 a nona, ok? E a gente fazendo essas contas, a gente obtém o valor do epsilon zero. Aqui teve um pequeno erro de digitação meu, eu vou corrigir quando eu colocar os slides no Drive para vocês, tá bom? Mas ele não vai dar 8,84 coulomb ao quadrado por newton metro quadrado. Ele vai dar 8,84 vezes 10 elevado a menos 12, tá certo? É um valor bem pequenininho mesmo, ok? Teve só esse erro de digitação meu que eu esqueci de colocar o 10 elevado a menos 12. Mas é isso aí, tá certo? O valor aqui dele que multiplica a potência de 10 tá certo. Então, pessoal, era isso. E a unidade dele é essa daqui, tá? Que nem eu tinha falado no enunciado. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. É uma aula bem curta mesmo, bem simples. É uma aula que vocês vão pegar muita prática quando vocês fizerem os exercícios, tá certo? O que eu passei hoje é que tentei mesclar os conceitos de uma certa maneira, né? Fazer alguns exercícios mais ou menos assim. E, e eu espero que vocês então tenham gostado, entendido. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e até logo!